Oi, pessoal, eu vou falar agora de comandos de cópias múltiplas, rotações e várias outras coisas aqui que a gente vai ver. Eu desenho um objeto que pode ser um pilar. Esse objeto, ele tá todo solto aqui, como linhas, geometrias. Se eu selecionar todas essas geometrias com o comando mover, eu posso copiá-lo. Como é que eu faço isso? Se eu apertar uma vez a tecla Ctrl, vai aparecer ao lado do mover um sinalzinho de mais. Se eu pegar o objeto por um ponto e atribuir uma distância, eu vou dar uma distância de 500, eu tenho um objeto distante 500 um do outro. Esses objetos, eles são geometrias soltas, eles não compõem nenhum tipo de objeto e aqui na estrutura eu não consigo identificar esses elementos. Então, o que eu posso fazer? Ou eu posso criar um grupo com o botão direito do mouse, escolher criar grupo, e na informações e entidades eu posso escrever aqui pilar grupo, e nesse daqui, diferentemente do primeiro, eu vou criar como componente. Vou chamar de pilar componente. Existe uma diferença entre esses dois objetos. Um foi feito como grupo, o outro como componente. Eu vou selecionar com Shift para selecionar mais de um objeto. Eu vou atribuir M para mover. Eu vou apertar uma vez só o Ctrl para que apareça mais ali o sinalzinho de mais do lado do cursor de mover. Eu vou pegar o objeto e eu vou mover para trás, dando uma distância. Eu vou pôr 5 metros, 500, Enter. E assim que eu fiz isso, logo após eu estabelecer a medida, eu vou escrever, por exemplo, 4x. Ele vai então copiar esse objeto 4 vezes. Lembrando que esses primeiros objetos aqui, eles são grupos, aqui são componentes. A diferença entre eles está no seguinte fato: se eu vier e fizer alguma alteração aqui nesse objeto, então se eu desenhar uma linha aqui para modificar esse objeto, a alteração ela só ocorrerá nesse objeto, porque os demais são outros grupos que nada tem de ligação com esse primeiro. Porém, se eu vier nesse pilar e fizer qualquer modificação aqui na forma desse pilar, o que vai acontecer é que todos os componentes a ele associados também sofrerão a mesma alteração. Então, se eu entrar dentro do componente e fizer alguma alteração, como por exemplo, atribuir um material a ele, eu estou fazendo alteração em todos eles. Ao passo em que, se eu entrar num grupo e atribuir um material, o material acontecerá apenas naquele grupo. Esse recurso é importante quando eu vou fazer, por exemplo, uma escada em que eu tenho diversos degraus e que eu queira que os degraus eles sejam sempre iguais. A partir daí, eu posso fazer uma série de alterações. Existe um recurso que pode ser aplicado a um componente. Com o botão direito do mouse, eu posso colocar aqui tornar único. O recurso de tornar único faz com que esse se torne um outro componente, ou seja, se eu vier aqui e fizer alguma alteração nesse objeto, ele vai fazer ele tomar efeito apenas nesse componente, mas ele ainda é um componente, de modo que se eu copiar esse objeto várias vezes e fizer qualquer modificação nele, existe um vínculo, por exemplo, alterar essa aresta aqui para o lado, existe um vínculo deste componente com as demais cópias, porque ele é um componente, é diferente de um grupo que é completamente independente um do outro. Mas na hora que eu o torno único, ele deixa de pertencer àquele grupo de componentes e passa a ser um outro componente. Quando eu falo em rotação de objetos, eu posso rotacionar um objeto em um dos 3 eixos ou em algum eixo que não seja um dos eixos ortogonais. Eu vou pegar esse objeto, eu estou selecionando esse componente aqui por fora, ou seja, eu não estou assim, eu estou. Quando eu dou 2 cliques, eu entro dentro da edição do componente, mas se eu clicar fora e clico apenas uma vez, eu estou selecionando o embrulho, como se fosse um embrulho transparente, eu estou selecionando o componente por fora. De tal modo que se eu vier aqui no botão rotar, eu vou poder escolher em que eixo, em torno de qual eixo eu quero rotar esse objeto. Então, se o transferidor estiver azul, eu estou rotando em torno do eixo azul, que é o eixo vertical. Se eu segurar o Shift, eu vou travar esse eixo de rotação. E ainda que eu clique em outro plano, ele não vai perder a referência do eixo de rotação. Então, essa é a rotação em torno do eixo azul, que é o eixo da altura. Se diferente disso, eu puser
o mouse nessa superfície, veja que o transferidor ficou verde. Olha, ele está verde, então eu consigo girar esse objeto em torno do eixo verde. Eu posso atribuir uma medida, por exemplo, 90, ele vai girar 90 graus esse objeto. Além disso, eu tenho a possibilidade de rotar o objeto. No eixo vermelho, eu teria que pegar alguma superfície aqui no eixo vermelho, apertar Shift, para que eu consiga transferir essa rotação para cá. E aí eu conseguiria rotacionar esse objeto em torno do eixo vermelho. E além disso, eu posso rotar o objeto em torno de um eixo qualquer. Então, por exemplo, esse eixo inclinado, eu poderia escolher esse eixo para rotar o objeto. Para rotar um objeto é muito simples. O que precisa ter é o entendimento em torno de qual eixo que ele vai ser rotado. Além de rotar o objeto inteiro, eu tenho a possibilidade ainda de entrar dentro do objeto, ou seja, dar 2 cliques para acionar o componente ou o grupo, e eu posso rotar uma parte do objeto, por exemplo, essa superfície com essas linhas. Selecionando a superfície com as linhas, eu poderia aqui escolher rotar esse objeto em torno do eixo azul. O que aconteceria? Como eu estou rotando apenas a superfície com as linhas, todas as demais arestas e linhas e pontos que estão ligadas a essas superfícies, elas vão se adaptar para que eu tenha um objeto que faça sentido a partir daquela rotação. Ok, pessoal? Uma das aplicações da utilização de grupos e componentes é quando eu tenho que fazer uma escada. Então, desenhei aqui um degrau de 28 por 1,20 e vou fazer a altura aqui com push-pull de 17 centímetros. Esse degrau, eu vou, com o botão direito do mouse, criar um componente chamado de degrau. Eu posso usar o recurso de cópia múltipla, então M, Ctrl para ativar o maisinho, pegar o objeto aqui e levar a cópia para este ponto. Este ponto eu vou colocar, por exemplo, 16x, que é para eu copiar esse objeto 16 vezes. Como eu desenhei o degrau como componente, vejam que aqui na estrutura aparece degrau, 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 tá? Cada um deles aparece aqui. Como ele está como componente, qualquer alteração que eu fizer em um degrau, acontecerá em todos os degraus. Eu vou fazer um piso apenas para a gente ter uma referência aqui de base, e aí eu tenho então esse meu degrau. A partir daí, eu posso então fazer a alteração que eu quiser nesse degrau. Se eu der 2 cliques em qualquer um deles, a edição de todos eles fica ativa. Posso dar push-pull, diminuir esse degrau aqui, olha. Eu mantenho a altura da parte superior e reduzo o tamanho do degrau, faço uma escada vazada. Outra coisa que eu posso fazer, ao invés disso, eu posso pegar aqui, entrar na edição do degrau, selecionar essa aresta, que é a aresta aqui, aresta desse paralelepípedo, e posso mover essa aresta, olha, dependendo para onde eu mover, eu vou ter um desenho de degrau diferente. Ou então eu posso pegar isso, trazer para cá e fazer uma escada contínua. Então eu tenho uma escada aqui na parte de baixo contínua. Porém, o que acontece nessa situação? Se a escada ela tá como contínua, vejam que aqui o primeiro degrau, como é igual aos demais, ele também ficou um pouco para baixo. O primeiro degrau ele é diferente dos outros, então eu vou tornar único. Quando eu torno único esse degrau, qualquer edição que eu fizer nesse degrau, ele vai acontecer apenas nele. Eu vou ligar aqui esse botão de raio-x para que eu tenha a visualização aqui de todas as arestas desse objeto. E aí, então, eu posso fazer a alteração e fiz a alteração apenas nesse primeiro degrau, só para vocês verem o que aconteceu. O primeiro degrau, ele é diferente dos demais, portanto, tudo que eu fizer agora de alteração nesse degrau, porque eu o tornei único, o que eu fizer de alteração terá efeito apenas nele. Quando eu faço uma escada, o que eu posso fazer, por exemplo, também é ter grupos dentro de grupos. Eu posso diminuir isso daqui 3 centímetros, eu vou agrupar, e ainda dentro desse componente, que agora eu tenho um grupo dentro desse componente, eu vou fazer um desenho aqui como se fosse um piso, elevar 3 centímetros, e vou fazer um trespasse aqui de 3 centímetros também. Então, o que eu fiz? Eu vou agrupar isso daqui como se fosse uma madeira, vou entrar dentro do objeto, nos materiais eu vou escolher aqui outro tipo de material, eu tenho a opção madeira aqui, e eu posso atribuir um material aqui mais parecido com madeira. Então, com isso, o que eu tenho? O meu componente, se eu vier aqui na minha janela de componentes, onde eu visualizo aqui na casinha os componentes que existem nesse arquivo, eu vou ver que um deles é o componente do degrau, e que esse componente do degrau, ele tem esse desenho. Se eu entrar dentro dele, ele tem 2 objetos, 2 grupos de objetos. Aqui eu não coloquei nenhuma informação da entidade, mas eu poderia
detalhar o nome desse piso e poderia chamar isso, por exemplo, de degrau, e esse grupo eu poderia chamar de piso do degrau. Então, com isso, eu tenho a possibilidade aqui de detalhar cada vez mais conforme eu quiser esse objeto. Eventualmente, se eu quiser fazer uma escada com uma estrutura um pouquinho diferente, uma estrutura só no meio, eu posso entrar dentro da edição desse grupo, por exemplo, eu vou dar push pull dos dois lados. O que aconteceu é que eu tenho um outro tipo de escada em que eu tenho uma estrutura e o degrau fica apenas apoiado em balanço. No final, eu posso pegar toda essa minha escada, agrupar essa escada e chamar esse objeto de escada. Quando eu visualizo isso daqui na estrutura, eu consigo ver o objeto escada, que eu posso ampliar, e vejo todos os degraus, degrau completo e um degrau diferente dos demais. Ok, pessoal?